Bom, então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Esse aqui é o quadro que a gente acabou criando meio que assim no susto na semana passada, o bate-papo além da gestão, né? Onde a gente vai sempre trazer convidados aqui para falar coisas para os síndicos, coisas importantes para os síndicos, mas que não é a gestão do condomínio, do dia a dia, ali a parte administrativa. E hoje a gente trouxe aqui, deixa o Johnson apresentar, que são bem mais. Bom, Eu imagino que você queira fazer a apresentação do Gui. a gente trouxe aqui o meu melhor amigo, né, para gente bater um papo aqui sobre um assunto que é o seguinte, até coloco aqui o contexto, né, para o pessoal entender e para o Kirk também entender. Na semana passada, né, a gente teve um bate-papo com uma advogada, né, chamada Heloísa, e do canal Direito Imobiliário. Direito Imobiliário. E ela fez a solicitação da gente participar com ela, né, num bate-papo com ela no canal dela, para poder falar um pouco de problemas estruturais, de quais são os problemas mais comuns, de por que acontecem, como é que a gente pode evitar. Então, surgiram vários assuntos, né? Claro que é muito extenso para a gente falar numa hora só, mas uma das coisas que eu comentei com ela e que realmente eu notei que chamou bastante atenção e as pessoas comentaram, é que a maior parte dos problemas estruturais acabam sendo decorrentes de água, né, de incidências com água. E daí surgiu a ideia, né, de conversar com você, né, e o Kiko é um cara que entende muito dessa área, da parte de permeabilização, da parte de recuperação de estruturas. Então a gente queria bater um papo com você por causa disso. O bate-papo é totalmente informal, meu amigo. O objetivo é a gente levar realmente conhecimento para os síndicos, né, que são as pessoas que estão ali no pé do canhão, sofrem esses problemas constantemente e que a gente sabe que ter esse conhecimento pode ajudar muito, né, a evitar gastos, a evitar problemas sociais mesmo, né? As pessoas terem que evacuar um edifício por causa de um problema que começou lá atrás e que poderia ter sido evitado, né? Então, a gente contar um pouco aqui isso, contar algumas histórias de coisas que as pessoas fazem que está errado, né? E como poderia fazer certo e tal. Então, a gente queria que você se apresentasse sua empresa, né? Falasse um pouco de você, o que que você faz, o que que sua empresa faz, e aí a gente entra no assunto aí direto. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Johnson, Tati. É um assunto que me agrada muito, porque eu atuo, já aproveitando, me apresentando, eu já atuo há 20 anos nessa área na área de laudos, perícias, etc., mas também a parte da impermeabilização, né? A parte da impermeabilização, eu acredito que eu já passei aí por 80% da cadeia, né? Então, hoje eu sou projetista de impermeabilização, mas eu já vendi materiais de impermeabilização, já fiscalizei serviços de impermeabilização, né? Já comprei materiais de impermeabilização. Eu só não tive empresa que executa impermeabilização. Então, hoje eu tenho duas empresas, né? Uma empresa que é a Concrete Engenharia, que é uma empresa dedicada à consultoria, laudos e perícias, ao qual se inclui a impermeabilização de estruturas. Então, estou diretamente, e o foco da impermeabilização, tanto na consultoria como na perícia, 90% dos casos são condomínios, certo? E eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa chamada Brook, que é uma empresa dedicada a ensaios não destrutivos. Então, investigação, enfim, né? Eu gosto de comentar, porque até em algum certo momento aqui a gente vai fazer provavelmente essa correlação. Se eu fosse correlacionar com a medicina, né, uma das empresas, eu sou o consultório médico, que é o caso da Concrete, né, o médico que está investigando o paciente. E a outra empresa, que é a Brook, eu sou o laboratório que faz a coleta do sangue, o exame, que faz o ultrassom. Não vou dizer se vai precisar operar ou não, né, isso cabe ao médico, né, a empresa, então o engenheiro que nos contratou, né? Então, a gente tem esses dois ramos de atividade, né? O Kirk já está nessa área há 20 anos, né? Atuando nesse mercado, né? De laudos, perícias, recuperação de estruturas e impermeabilização. Ok? Beleza. Cara, a gente pede para você se apresentar
né? E a gente fez assim também com as outras pessoas que a gente bateu um papo aqui, porque, foi até com o Alexandre Brits, né? Porque uma coisa que a gente fala muito no nosso canal é da importância dos condomínios, né, dos síndicos, cada vez mais tratarem esses assuntos de forma profissional, com empresas profissionais, com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, né, que vão dar o direcionamento correto. E a gente está num momento aí que a gente tem certeza que muitos problemas estão acontecendo e mais ainda vão acontecer, e esse é um nicho de mercado que muitas pessoas vão querer aproveitar. Então, eu acho que para o síndico é muito válido ele ter determinados referenciais, né, para eles terem critério de tomada de decisão, né, de equalização de orçamento, esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente pede aí para a pessoa se apresentar e dar essas informações aí. Claro, claro. Mas beleza. Cara, então, vamos lá. A gente estava batendo um papo antes, né? Qual é a porcentagem dos problemas estruturais ou problemas que são decorrentes de água, que você estava me comentando? Então, Johnson, bom, eu comentei com vocês agora que muita coisa, ou alguma parte, eu vou correlacionar com a medicina, né? Então, veja, recentemente um amigo meu, né, ele estava com um problema de quadril. Eu falo isso porque eu também tenho problema, eu faço tratamento aí de quadril, fisioterapia, e coincidentemente um amigo meu, ele estava com um problema que começava na coluna e terminava no quadril. Né? E obviamente sem ter conhecimento técnico, e ele vai visitar páginas da internet em busca de informações, ele descobriu que ele poderia estar com desde uma gripe até com câncer, né? Então, e aí, né? O que ele está? Tá claro, né? Aí tá fácil de tomar a decisão, né? Exatamente, né? E aí, hoje eu também escutei na rádio que no ano passado, só para você ter uma ideia, nesse período de tempo, foram comercializados, não sei se aqui na nossa região, né, eu não consegui entender, 225 mil medicamentos. E esse ano, pelo mesmo período, esses 225 mil subiu para 600 mil. Então, as pessoas, elas buscam autoajuda, informação que está disponível aí nas redes sociais e entram talvez num achismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no caso desse meu amigo, ele descobriu que a dor decorrente da coluna dele e do quadril era derivado de uma inflamação de um nervo no dente, no lado esquerdo. Né? Olha que coisa engraçada. E parece uma coisa muito simples, né? Mas o médico tá. Eu gosto muito de usar também o termo estatístico, que eu acredito que fica um pouco mais visível, né? O médico falou que não é comum, né? Que esse tipo de patologia, daí nesse caso é patologia por ser humano mesmo, né? Devido ao dente, né? Acontece em 75% das pessoas que são acometidos por inflamação no nervo do dente, né? Quando não tratado, muitas vezes ele desce aí até a coluna e gera doença. E a gente acha que é uma coisa que não é comum, porque não acontece com a gente, né? E a gente acha que existe já regrinhas, que é só abrir um livro, dor na coluna, ou é músculo, ou é osso, ou é uma hérnia. E às vezes não, era uma origem totalmente diferente e gigante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque estudos, né, feitos tanto pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização, o IBE, como o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, e aí em anos diferentes, tá? Um em 2017, que foi o estudo do IBE, o do IBAP foi em 2016, tá? Eles apontam que os problemas decorrentes da estrutura, né? Manifestações patológicas, seja uma corrosão na armadura, seja um desplacamento do concreto, seja um desplacamento do revestimento, seja uma mancha na superfície, independente do grau, né? São causados. Então, a gente que starta esse processo é a água, numa porcentagem aproximada de 60%. Então, é um número muito elevado. Tá? E por que eu digo isso? Porque como toda doença, quando a gente é chamado para fazer um tratamento de uma estrutura ou identificar o problema, como a gente é médico da estrutura e vai fazer esse diagnóstico, não adianta a gente ir lá, né, e encontrar soluções que pesquisar ou achar soluções que são fáceis e que muitas vezes todo mundo tem solução para tudo, né? Muitas vezes essas soluções até funcionam, mas se você não atuar, né, no agente causador, que nesse caso é a água, você não vai resolver o problema. E nesse caso está fácil,
Porque 60%, se você for num condomínio, ou se você for um gestor de um condomínio, e você tiver um problema, 60% de chance desse problema ser causado por água, por alguma infiltração, seja numa tubulação rompida, né, seja numa impermeabilização rompida, seja numa impermeabilização não feita, e assim por diante, ok? Tá. Pois é, mas aí é o seguinte, então quando você fala isso, é bem possível, né, que muitas pessoas já nesse momento falam assim, pô, então pronto, já sei, o problema é água, a solução é uma só e está resolvido. Você nota que isso às vezes acontece? Então veja só, Johnson, quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização há 20 anos atrás, eu trabalhava com vendas de material de impermeabilização, lá em 2000, né? Eu estava terminando a faculdade e tal, e eu lembro que eu atuava numa loja que fazia vendas de produtos de impermeabilização, tá? E entrou uma pessoa aí, acho que fazia alguns dias, não fazia nem um mês que eu trabalhava, né? Uma pessoa entrou e falou assim, olha, eu tenho um vazamento da piscina, só que eu não sei aonde está esse vazamento. Eu escutei falar que existe um produto que você joga na piscina, com a piscina cheia, e ela encontra o buraco, o furo, etc., e vai lá e faz o tamponamento. Eu segurei para dar risada, né? Mas eu não conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eu fui atrás da impermeabilização, do produto. Até hoje escuto isso, desse produto, mas até hoje nunca ninguém me falou o nome do produto, marca do produto, né? Então, talvez seja alguma informação que a pessoa encontrou, seja na internet, ou alguém que comentou, alguém que sonhou, não sei, de alguma maneira, né, com o produto, e o produto não existe. Então, no caso, né, de um condomínio que ele tem falha, eu estou dando uma informação que acho que é muito relevante, é a questão de 60% ser uma chance de ser infiltração de água. Mas quando eu falo infiltração de água, isso se deriva pelo menos por... eu posso ter 5 origens, né, desse problema. Pode ser um erro de uma falha de um projeto, uma ausência de impermeabilização, um erro de execução da impermeabilização, né, um erro de material de impermeabilização, um planejamento errado de obra que furou a impermeabilização, como eu já peguei alguns casos. Mas eu posso ter mais um caso de não ter impermeabilização, né? E a água infiltrada, ela pode infiltrar por 4 métodos diferentes. Ou ela pode entrar pela porosidade do material, né? Ela pode entrar esse é o método, né? Porosidade. Outra por fissuras, trincas, né? Outra por interfaces, né? Junções de materiais de diferentes dilatações térmicas e que se não tem uma vedação correta, né? Ou por um efeito chamado absorção, que é contorno de grão. Então, o que a gente diz assim, que o importante é assim, pode ser água? Sim, é água. Agora eu preciso identificar qual é a origem, as 5 origens, e qual é o mecanismo, esses 4 mecanismos. Tá? E também é aquela questão, né? Igual você falou que a dor do seu amigo no quadril vinha do dente, né? A água também tem essa particularidade, né? Sim. Você pode ter assim, uma manifestação patológica em um determinado ponto da estrutura, mas que a água começa a entrar por outro ponto completamente diferente, né? Exato. E aí, se você não for sanear a fonte, né? Isso. O que acontece muito assim, né? Certos dias desses aí eu fui num shopping aqui em Curitiba, né? Um dos mais antigos, ou talvez o mais antigo de Curitiba, que tinha sido feita uma reforma, né, num restaurante. E esse restaurante, a parte de baixo do piso do restaurante, ele fazia divisa com a garagem, né? Num dos pavimentos da garagem. E cada vez que eles estavam em operação, o restaurante, né? Havia vazamento, né, na caixa de gordura deles. E aí o pessoal foi, caixa de gordura, né, por toda a água ali da gordura de pia, etc., ele acaba caindo na caixa de gordura e acabava tendo vazamento, né? E aí eles abriram essa caixa de gordura, tá? Foram ver onde estava o problema e não achavam o problema. Eles enchiam a caixa de gordura e não vazava, né? Até que eles me chamaram. Eles falaram assim, puxa, que engraçado, que durante o dia a operação tem vazamento e é um vazamento grande. Eles estão querendo interditar aqui o restaurante, o shopping quer interditar. Porque, eu não sei, acho que vocês têm ideia, né? Mas estava interditando 3 vagas de estacionamento. 3 vagas de estacionamento num shopping que é lotado, né? Ao custo que eles cobram, é muito dinheiro, né? Fora a imagem, etc. Tá? Então, eles não estavam... A loja estava em processo de interdição.
e eles não entendiam, né? Foram fazer a auto-investigação e não conseguiam identificar o problema. Aí eu fui fazer... Você fazer investigação de infiltração é um trabalho de paciência, tá? Porque é isso que você acabou de falar, Johnson. Às vezes você está aqui, você olha para cima, tem uma gota caindo aqui. Mas às vezes ela está entrando a 1 metro de distância e a água ela tem essa habilidade, né, devido à baixa porosidade, à baixa viscosidade, ela se deslocar pelas superfícies e sair por ponto. Ela é preguiçosa, ela vai pela lei de menor esforço. Onde ela tiver menos esforço, ela vai sair. Só para complementar o caso do shopping, não era 1 metro, né, mas era 30 centímetros, a manta estava descolada. E provavelmente depois de tanto uso, não, mas o pouco uso, ela descolou. Então a água ela infiltrava pela cerâmica, passava pela emenda da manta, corria por baixo da manta até a caixa de gordura, porque a declividade favorecia isso, né? E aí, então, você tinha um problema de infiltração. É um trabalho formiguinha você investigar, tá? É o que a infrasegurança está falando aqui, o grande problema, né? Que síndicos e administradores contratam pedreiro ao invés de engenheiro pelo fator de custo, né? Certamente. Eu tive um caso ontem, né, por coincidência. Me chamaram num prédio, e ontem estava chovendo até por coincidência, né? Me chamaram num prédio, aqui em Curitiba de um alto padrão, mas que já tem seus 30 anos. Mas um condomínio com apartamentos grandes, alto padrão. Me chamaram por quê? Porque foi feito furos em 3 vigas na garagem para passar uma tubulação. Furos aí de 40 milímetros, tá? E eles me chamaram porque falaram pro síndico, falaram assim, cara, você fez furo, né? Esse negócio é um prédio de 30 andares, isso aí vai cair, né? Obviamente aí todo mundo já vira, né, especialista no assunto. E ele me chamou, né? E ele me chamou. E aí, para eu dar uma olhada e fazer emitir nem um laudo técnico, um parecer, né, sobre a situação. E aí é um prédio localizado numa região nobre, que hoje é chamada Batel, né? Então ele me chamou ontem de manhã, na emergência. E por coincidência estava chovendo. E aí quando eu cheguei no prédio, fui na garagem, realmente tinha os furos, né? Mas os furos, tranquilo. Obviamente tem que dar aquela puxada da orelha, né? Eu comentei com o síndico que você não pode ter nenhum tipo de intervenção sem consultar um profissional técnico. Ele poderia ter errado. Por sorte, os furos ali eles estavam bem feitos, bem qualificados, em uma posição permitida por norma. Só que embaixo dessa viga, da viga principal, existia uma calha. E uma calha que estava cheia de água. E existia concreto estufado, né? E aí eu comentei com o síndico, não está certo o furo que você fez, né? Não está certo você proceder dessa forma. Mas eu vou te avisar uma coisa, você chegou com uma dor no dente, mas você tem um câncer sendo desenvolvido aí que ninguém está comentando. Então o pessoal está brigando com você em relação ao furo, mas existe água infiltrada nesse concreto que já está gerando uma corrosão de armadura, né? Que a gente precisa investigar o grau, daí se está elevado ou não, né? Mas essa infiltração já está gerando um dano. E sabe o que vai acontecer? Não é o que eu torço, mas essa viga pode cair daqui a um tempo. E todo mundo vai acusar você que o problema foi o furo, né? Sendo que nunca alguém investigou que existia uma infiltração do pavimento de cima que era descoberto, né? Que nunca foi feita uma investigação profunda sobre isso e que isso já está há anos, pelo menos. O síndico comentou comigo que ele fazia só 15 anos que ele estava lá, mas há 15 anos tinha aquela calha. Então, há 15 anos ela está resolvendo desaforo, ok? Cara, e aí que a gente entra num tema que eu queria muito, né? Que é, assim, olha só a importância, né, do síndico ter um mínimo de conhecimento, né, para acionar determinados profissionais, né? E você comentou, né, três etapas aí que podem ter problemas, né? Que seria do projeto, da execução, e você falou... Materiais, né? Materiais, né? Planejamento, né? Planejamento, projeto e tal. Mas eu acho que aí entra a outra etapa, né, que a gente devia falar, que é a parte de manutenção. Né? Como que essa visão do síndico sobre o que é a estrutura, sobre esses problemas, pese que ele não tenha que conhecer, evidentemente, 100% da área técnica, né, nem da área de engenharia, mas essa visão da manutenção, começando com uma inspeção, né, que é um passo super simples, né? Com certeza um problema desse que você comentou, o cara está lá há 15 anos,
essas inspeções, se fossem regulares, por exemplo, teriam, com olhos mais treinados, né, mais focados, teriam evitado, poxa, câncer, o câncer fosse desenvolvido, né? E Com qual que é a sua certeza. opinião disso aí? Então, vamos lá. Eu vou relacionar novamente na medicina, né? Certo dia, eu estava com bastante tosse, né? E já faz bastante tempo, não é em época de coronavírus, né? Já faz pelo menos uns 10 anos. Quem já foi meu aluno sabe, eu já contei essa história, né? E aí, eu tava com tosse, era uma tosse seca, né? E aí eu cheguei numa farmácia e, obviamente, e aqui não me entenda mal, que eu não estou falando, não quero falar mal e não é o objetivo falar mal do farmacêutico, que ele está para fazer o trabalho dele, né? E o melhor que ele pode entregar. E é assim que ele fez, tá? Ele não pode falar assim, eu não vou te oferecer um xarope. Se pode ser vendido sem bula, sem nada, sem receita médica, tá? E eu cheguei lá e falei, olha, fulano, eu tô com essa tosse assim e tal. Ele até me fez algumas perguntas, né? Ele falou assim, olha, Kirk, você tem há quanto tempo? Ah, já tô um dia e pouco, né? Você tem catarro? Não, não tenho, né? Seco, tá. Então, chegou um xarope novo, que é esse aqui. Pode tomar aí, né? O xarope, eu acho que na terceira tomada que se tomar, já usando, acabou. Pois bem, levei o xarope novo, nova tecnologia, né? Nova tecnologia. E eu tomei o vidro inteiro. E a tosse piorou, né? E aí eu fui no médico. Aí eu resolvi, falei assim, agora eu vou no médico, né? Depois de todas as tentativas, eu me convenci que eu precisava ir no médico. E aí eu cheguei no médico e contei toda a história e ele me perguntou qual é o xarope. E eu falei para ele falou assim, esse xarope, né? Você tá com uma tosse derivada da sua asma, né? Uma tosse assim, assim, assim. E esse xarope, inclusive, tem um componente que ele ativa mais a questão de quem é asmático. Tá, inclusive, na bula. Você deveria ter tomado tudo isso e morrido. Ele falou brincando, rindo, né? Nenhum médico fica torcendo pra você morrer. Mas você deveria se aprender, né? Que você não pode usar, né, sem ter um diagnóstico de um profissional que faça uma observação, que tenha um olhar, né, sobre o processo, para indicar a terapia correta. Você não foi. Agora, isso correlacionando, né, com a nossa engenharia. O que acontece? Me perdoe, mas é o síndico que ele tem um problema, por exemplo, de vazamento de água num teto de garagem, né? E em vez de ele chamar um profissional técnico para fazer a avaliação, entender por que está acontecendo, desde quando, quanto está agravado, né, o problema, qual que é a origem, qual que é a causa. Então, veja, são 5, 6 perguntas que você precisa investigar, no mínimo, para você resolver o problema. O que ele faz? Engenheiro, arquiteto, tecnólogo, são profissionais caros para eu trazer aqui para o meu condomínio. Então, é mais fácil eu ir lá, comprar uma folha de telha de fibrocimento e eu colar no teto da garagem, como eu já vi algumas vezes nas minhas inspeções. Eu chegar, né? Puxa, legal, né? Eu pensava que telha você só usava para telhado, mas agora está usando no teto da garagem, né? E sabe qual que é o problema de tudo isso? Que ele não está resolvendo o problema. Ele está, inclusive, agravando. E me desculpe o que eu vou falar. É menos pior ele não fazer nada nesse caso do que ele colocar uma telha. Porque a telha ali vai acumular umidade, né? Vai gerar um microclima naquela região, vai aumentar a umidade, tem oxigênio. É tudo que processos de corrosão da armadura quer, né? Para se iniciar. Então, olha só, na boa vontade de querer economizar, né? Sem querer contratar um profissional para fazer essa investigação, ele piorou a situação. Então, tem casos... Então, isso acaba acontecendo. Casos que eu já vi da pessoa passar, o síndico solicitar, né? Passar uma massa corrida, um gesso em cima do... Ah, tem um vazamento, passa... Ó, agora não está pingando nada. Passa um gesso, né? Gesso, que água e gesso não certo, né? Passa um gesso, uma massa corrida que vai tampar. Então, gente, como toda área, quando a gente tem uma doença em toda área, seja numa área mecânica, uma peça que está quebrando, está doente, seja da medicina mesmo, tradicional do ser humano, como na construção civil, a gente precisa de um especialista, aquele médico daquele elemento, no nosso caso, o médico da estrutura, o síndico, ele precisa ter essa opinião. E só complementando, veja só, unindo planejamento e falta de manutenção, que foi o que você começou a perguntar, né, Jones? Um prédio que foi entregue, a gente foi fazer um laudo, né, de entrega de um condomínio, né, e fazia
uns 6 meses que estava sendo entregue e estava tendo vazamento. E aí eles contrataram a gente porque eles queriam... Puxa, a gente viu aqui no memorial descritivo que da parte de cima, que é uma parte, é um terraço exposto, né? Existe manta asfáltica. Eu duvido que a construtora colocou manta asfáltica. Ele deve ter colocado uma impermeabilização mais frágil ou não impermeabilizado. E aí, olha só, 6 meses já está vazando aqui em 2, 3 carros. E obviamente que a gente investiga tudo. E aí a gente investigando, a construtora tinha contratado o projeto, né? Tinha projetado, inclusive, tinha projetado, sim, uma manta asfáltica, né? Mas certinho, correto, tá? Eu fui lá, retirei um pedaço da cerâmica da parte de cima, eu vi a manta, tá? E aí estava me intrigando. Até eu entender que o síndico, depois da entrega, ele resolveu instalar umas luminárias, né? Nesse pátio descoberto. E aí ele fez o furo. Só que a luminária não furou a manta. E eu comprovei isso. Mas então o que aconteceu? Como ele furou e instalou luminárias, o morador do primeiro andar, ele quis colocar a mangueira do ar-condicionado passando pela laje, né? E aí o síndico autorizou o furo da laje. Então ele furou a laje para passar a mangueira do ar-condicionado, né? Do dreno do ar-condicionado. Obviamente furou a impermeabilização. E aí, com o advento das chuvas, obviamente, e a impermeabilização recortada, né? Você acaba tendo os problemas de infiltração. Então, isso tudo é responsabilidade de você ter uma consulta técnica. Ok? Aí acho que você tocou num assunto, cara, que é interessante, né? Que é o paradigma de que o profissional técnico para aquela área específica é caro. A gente vem de uma cultura que é assim, né? Eu falo muito, né? A gente vem aí de anos 70, 80, onde a gente tinha prédios pequenos, de 3, 4 pavimentos, ou pelo menos aqui na região de Belo Horizonte, né? Lógico que grandes cidades são maiores, mas aonde a cultura da atuação do síndico era muito pequena, realmente. Restrita, né? O número de ações necessárias eram pequenas. E agora é totalmente diferente. A gente tem condomínios enormes, edifícios enormes, condomínios resort, condomínios aí, clube, né? E que requerem realmente atuações profissionais, né? Porque esses custos que a gente, às vezes, dentro desse paradigma, enxerga como custos altos, eles, na verdade, não fazê-los refletem um custo e num risco muito maior dentro de alguns anos, né? Então, é por isso que a gente tem feito realmente esse trabalho, né, de divulgação, de mostrar que a gente precisa quebrar esses paradigmas e assim como cada vez mais a gente tem síndicos profissionais, né, para mostrar a necessidade da gente ter atuações profissionais junto com o posicionamento do síndico, né? Principalmente esse caso, né, como atuaram sobre impermeabilização, mesmo que tivesse algum problema de impermeabilização, a construtora, ela ia sair fora, né? Porque ela falou assim, não, eu consertaria o problema da impermeabilização se ninguém tivesse mexido ali, né? Porque a partir do momento que mexe, você perde a garantia, inclusive, né? Exatamente. E é isso que aconteceu lá. A construtora falou assim, olha, me perdoe, né? A gente não se isenta caso haja problemas. Mas aqui eu não tenho mais nem o que falar. E obviamente que daí o síndico até entendeu, ele tomou até consciência do que ele fez, mas daí os moradores que estavam ali, principalmente os que estavam sendo prejudicados, carros que estavam tendo vazamento, etc., eles ficaram bravos, assim, nós vamos acionar a construtora na justiça, etc., mas aí não tem o que fazer, pode acionar o quanto quiser na justiça, porque a construtora não foi ela que errou. Inclusive no manual, né, dela estava bem claro, né, dizendo que não poderia ser feito furos e que precisava ser feito uma coisa escrito no manual do proprietário, né? A gente comenta bastante, né, do manual, comenta bastante do seguro também. E a gente entende também, né, cara, nessa situação, por exemplo, o síndico fica numa posição super difícil, né? Porque ele fica sendo pressionado pelos condôminos, né, por um lado, mas por outro, igual você falou, ele identificou realmente que foi uma falha, né, de atuação interna e que não cabia à construtora, né, fazer alguma coisa. Ele tomou consciência nesse caso, mas eu te digo que a maior parte, né, aí não tem um número, né, X, mas esse é meu, né,
não tem essa consciência, né? Ainda busca encontrar alguma maneira de dizer que a consultora tem nem que seja uma pequena parcela do problema, né? E aí eu tenho inúmeros casos que eu posso comentar para vocês, né? Tá? Tanto que isso é tão grave, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje já se busca, inclusive, informações, né, de como fazer perícias em impermeabilização, etc., né? Quem busca isso são síndicos profissionais, né? Pelo menos na nossa região, né? Então, já busca aquele profissional habilitado, né, de fazer uma investigação dessas origens, dessas causas, das infiltrações da estrutura, porque já sabe, o custo é extremamente elevado. Se você deixar, e correlacionando aí com medicina ou com odontologia, é igual uma cárie no dente. Primeiro é uma dor. Se você não faz nada com a dor, ela vira um tratamento de canal, né? Uhum. A gente já fez essa relação também. Isso aí, o pessoal identifica bastante. Que a gente fez, né? E todo mundo identifica bastante, né, cara? Todo mundo tem dente, né? Então aí fica. Principalmente quem já teve cárie, né? Principalmente quem já teve cárie. Cara, uma das coisas, né, que eu tava comentando, que eu queria que você falasse um pouco a respeito, é essa parte de projeto de impermeabilização. Porque não é muito comentado, não é muito falado. Depois, né, nas etapas, na etapa de utilização da estrutura, uma das coisas que a gente sempre comenta é que o síndico e o condomínio deveria ter sempre, essa é uma dica de ouro que a gente dá, ter todos os projetos estruturais do edifício. Na verdade, a gente fala todos os projetos, né, mas a gente puxa a sardinha para o nosso lado, porque é a parte de estruturas. Uhum. E que ter esses projetos resguarda eles de uma série de coisas. Facilita ações, facilita análises, caso eles tenham que fazer uma obra, caso tenha um problema estrutural, né, já sabe como, é mais fácil identificar, uma série de coisas. Como é com relação ao projeto de impermeabilização? Hoje, não sei se você sabe ou não, se é obrigatório as consultoras fazerem ou não, se eles têm como ter a posse desse projeto e como que isso pode ajudá-los, né, caso eles venham a ter um problema então, com infiltração. Claro, não é obrigado até então, né? Mas é muito relativo o que é obrigado e não é, tá? Eu vou dar uma opinião, não, mas uma informação do que eu senti do meu mercado. Do ano passado para cá, a gente começou a fazer muito projeto de impermeabilização, né? E aí a gente foi entender por que houve esse aumento do projeto. Porque está sendo aprovado uma norma nova, né, de inspeção predial, e uma norma de perícia está sendo revisada e vai sair fresquinha aí, né? Dizendo que para condomínios novos, né, caso haja problema e entre num assunto de perícia, tem que se atender à norma. A primeira coisa que tem que ver é se atende à norma de desempenho, né? Para prédios antigos, entram as normas vigentes e tal, tá? Da época. Então, o que pega? Como começou, pelo menos aqui na região de Curitiba, muita gente, né, numa época lá virou construtor, né, quando teve assim aquele boom comercial, boom da construção, que vocês dois passaram também isso na Espanha e depois viram a bolha aqui que isso gerou e aconteceu aqui também, né? Perdão. Então o que acontece? Se você pegar a norma de desempenho, o item 10 de todas as partes da norma de desempenho, ele diz sobre as garantias de estanqueidade. E aí vira um negócio que é muito relativo, que as pessoas fazem uma interpretação um pouco equivocada, né? Sobre a primeira coisa de equívoco é a questão das áreas molhadas e molháveis. Então as pessoas primeiro assim, a norma diz que áreas molháveis não são estanques, então não necessita de impermeabilização. Estanqueidade é diferente de impermeabilidade, tá? Então, as construtoras começaram a tomar uma medida assim de impermeabilizar no máximo, né, o box do banheiro, né? O restante do banheiro não, às vezes algumas só os ralos, né? Cozinha não se impermeabilizava, área de serviço era opcional, varanda não se impermeabilizava, né? E aí o que começou a acontecer? Começou a ter problemas de vazamentos, né? Principalmente de cozinhas, banheiro mesmo, né? A parte do banheiro fora do box, né? Porque eu nunca, não sei, né? Mas até então o que eu conheço ou as pessoas comentam, raramente as pessoas se secam totalmente dentro de um box de banheiro, elas acabam saindo, escorrendo a água
né? Às vezes até aqui em Curitiba, a própria condensação do banheiro, em dias frios, você gera gotejamento no piso e tal. Então começou a ter muita perícia devido a esses locais infiltrando. E virou jurisprudência, né? Como o que, por exemplo, né? Banheiro precisa de ser impermeabilizado. Cozinha não é opcional, ela precisa. Porque cozinha, ele entra numa parte que as pessoas esquecem. As construtoras elas só leem, né? Algumas delas, me desculpa, não é geral, né? Algumas delas só leem o que interessa para elas, que é o quê? Área molhável não precisa impermeabilizar, mas na própria norma de desempenho ela diz assim, interpretando a norma, né? Que onde eu tenha registro e tubulação, né? Que onde pode ter um rompimento de um registro, uma tubulação, por exemplo, uma cozinha, uma parede de uma cozinha, naquela área eu tenho que prever impermeabilização. Então, é isso que as construtoras estavam começando a perder, né? Problemas de jurisprudência. Certos dias desses eu fui fazer uma perícia numa construtora grande aqui de Curitiba, onde 4 caixas de água estavam vazando, né? E aí foi feita uma perícia nesse condomínio, né, que deu perda para o condomínio. Porque o condomínio alegou o seguinte, olha, eu não faço projeto de impermeabilização. O meu aplicador, ele escolhe a solução, ele especifica a solução e ele aplica. Mas ele não me entrega projeto nenhum. Ou seja, amarrou o cachorro com a linguiça, né? E aí o que acontece? Quando deu problema de vazamento nas caixas de água, ele acionou a empresa que executa. A empresa que executa não quis resolver. E aí ele acionou na justiça a empresa que executa. Primeira coisa que o perito fez, cadê o projeto de impermeabilização? Porque segundo a norma de desempenho, você precisa ter, né, o item 10 diz que você precisa para fazer estudos de áreas com contato com a água e que você precisa cursar a norma 9575, que é o projeto de impermeabilização. Então aí já de cara 50% do problema é seu, tá? Mas projeto de impermeabilização é um documento tão importante e ele não é simples de fazer, tá? Não é só pegar lá e achurar uma área, puxar uma linha e falar impermeabilização ou impermeabilizar com manta asfáltica. Não tá aí o grande problema que pode acontecer, né? Muitas vezes eu falo, as pessoas, tá vazando aqui, né? Daí o síndico chama a construtora fala, pode me acionar na justiça porque eu fiz projeto de impermeabilização, e você vai fazer a perícia, você vê, não é um projeto de impermeabilização, você vê uma indicação de impermeabilização. Onde pega um projeto de impermeabilização que ajudaria muito um síndico, né? São os detalhes, né? Então aqui eu já peguei prédios que dentro de um box de banheiro tinha uma viga invertida. Ali, se você não tiver um reforço de impermeabilização, ali vai ter uma infiltração. Ali, se o síndico sabe que existe um reforço de impermeabilização, e se ele for instalar uma banheira ou alguma coisa assim, ele tem que tomar cuidado com os furos que ele vai fazer, né? Então, ele é um documento que o projeto de impermeabilização ele vai nos detalhes da onde pode ter um problema. Veja, nos nossos projetos, inclusive, a gente especifica a impermeabilização da janela da fachada, né? Janelas que têm incidência de água do chuva, porque ali entra água, né? Então ali o síndico também sabe que se ele for fazer alguma troca de esquadria, ele tem que tomar cuidado, né? Buscar a orientação de um profissional, porque ali tem uma impermeabilização que evita a infiltração de água. Então ele tem que buscar uma orientação, porque existe uma impermeabilização ali, de como proceder a essa troca de esquadria, por exemplo, sem afetar o desempenho da impermeabilização. Então o projeto de impermeabilização ele é, sim, se bem completo e bem feito, seguindo as premissas de norma, ele é, sim, um documento orientativo para o síndico, tá? Entendi. Cara, a gente está indo aí para os 15 minutos finais, né? Senão daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Sim. Mas já que você tocou nesse assunto aí da esquadria, né? E de problemas de detalhes de permeabilização em fachada, por exemplo, como é que fica uma questão muito comum, né? Que é a colocação das telas de segurança, porque acaba que o pessoal fura, né? Para colocar a tela. E não é muito distante, né, da borda, né, do parapeito. E como é que fica essa questão, poxa? É um ponto de entrada de água, ele é isso aí tira o valor, né, do projeto, fala, cara, eu fiz o projeto, estava assim, você furou, eu não posso me responsabilizar. Como é que fica essa questão? Veja, a fachada é uma coisa que também entra muito em discussão. É responsabilidade do projetista de impermeabilização ou projetista de fachada, né? Em todos os projetos que eu faço, eu não posso nem colocar a mão na fachada, né? Primeiro porque o arquiteto não deixa, porque ele não quer alterar nada, né? E segundo porque existe por aqui no Brasil, bastante projeto de fachada, projetistas de fachada, né?
Quando me consultaram nesse assunto, algumas vezes, não foram poucas, né? A gente sabe que, na verdade, os furos, eles não são tão profundos e é numa superfície, né? Que sim, pode entrar água, né? E a gente sempre procura orientar uma vedação, seja com silicone, né? Mas normalmente o que é usado? São usadas as buchas mesmo de fixação, que elas já têm uma certa expansão, né? E aí um especialista em fachada aqui de Curitiba, ele comentou que já foi feito testes, né? Mas isso não está divulgado em lugar nenhum, aqueles testes de aspersão de água na fachada, onde não se identificou nesses pontos uma infiltração que comprometesse, né, o restante da estrutura. Onde eu já vi problema assim? Empresas que não sabem fazer essa instalação, né? Então ele vai lá, ele faz um rombo sim na parede, mas ele faz a instalação, mas ele gera um estresse, né? Ele usa, por exemplo, uma furadeira de alto impacto, que muitas vezes não precisaria ser feito, né? Ele gera um estresse, fissuras aí na fachada, etc. E esses pontos que são mais fragilizados são pontos que infiltram água, tá? Então, assim, eu não tenho visto nenhum tipo de problema derivado disso, né? Porque não é suficiente. Essa água ela pode entrar, mas ela fica muito confinada ali num espaço aí de 3, 4, 5 centímetros e ela é facilmente vencida pela ação da gravidade também, tá? Entendi. Então, beleza. Cara, aí agora, então, não sei se o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, sinta-se à vontade, tá? É um bate-papo mesmo e a gente vai respondendo. Mas enquanto não tem, né, nenhuma pergunta... Tem um comentário. Tem um comentário aqui. O aqui. professor Kirk foi um dos melhores professores que eu tive durante o curso. Aí sim. Olha, só que viu como eu consegui, olha, desde então, tempo enganar as pessoas, hein? Fico feliz. Pagou o cara, né, Eu não sei nem quem mandou a mensagem, não estou conseguindo enxergar aqui, mas eu devo ter pago, né? Não dá para identificar o nome, mas é DZAPPE. Não sei exatamente o nome. Depois eu vejo, mas eu agradeço, né? Deve ter sido um bom professor mesmo. A gente sempre procura contribuir com informações, né? Eu sempre comento para os alunos, nenhum deles são meus concorrentes, né? Colegas de trabalho, né? E esses colegas eles podem trabalhar um dia, então eu procuro, no máximo, né, contribuir com informações, o máximo, né, sem esconder nada, até para justamente um dia a gente pode trabalhar num assunto que eu precisei passar um assunto antes para ele ser qualificado para fazer, né? Cara, eu acho importante isso, né? A gente procurar também fazer uma comunicação assertiva, né? A gente tem mais ou menos essa mesma linha de pensamento, porque a gente sabe que não adianta nada a gente fazer um baita de um trabalho técnico e usar uma linguagem complexa que ninguém mais vai entender. Cara, os síndicos precisam entender essa linguagem nossa. A gente tem que aproximar para facilitar e dar o resultado, contribuir para todo mundo, né? Com certeza. Eu me especializei, né? Eu vi essa necessidade. Eu vi que muitas coisas eu procurava naquela ansiedade. Eu sofria muito mais ansiedade também, ainda tinha esse problema. Naquela ansiedade de querer passar a informação, né? E depois perceber que aquilo que eu achei que eu tinha, e achei mesmo que tinha me comunicado de maneira correta, não era feito, né? Aquilo ali me frustrava, né? Me frustrava como profissional, porque eu falava, poxa, mas eu expliquei para a pessoa que era dessa forma e ele não fez nem a metade, ou fez diferente. E a gente tem dever, né? Dever moral como profissional, né? Dever ético de se comunicar, né? Acho que em outras oportunidades a gente já comentou que não vale para nossa profissão aquela coisa. Eu falei o que eu falei, o problema é teu que você entendeu, não? Porque você pode matar uma pessoa, né? Se a pessoa fizer de maneira errada. O bom comunicador dentro da nossa área é aquele que entra na linguagem de quem receberá a comunicação. Então, serviços desses, por exemplo, de impermeabilização, quantas vezes, né? Então, vou contar uma história rapidinha para vocês, né? De um dia eu chegar, né, num condomínio que era do engenheiro, né, uma casa do engenheiro, e ele falou assim, eu especificando as impermeabilizações para ele falou assim, deixa eu aproveitar que a minha parede aqui da minha casa vai ser encostada com o meu vizinho. Só que o meu vizinho ainda não construiu. Eu escutei falar que é melhor fazer a impermeabilização no lado do vizinho. Você concorda? Pô, concordo, claro, né? Beleza. E aí eu expliquei para ele como tinha que ser feita a impermeabilização. Falei assim, manta asfáltica, assim, assim.
Eu saí da obra, isso eu tô falando com vocês há uns 15 anos atrás. Eu saí da obra e falei, puxa vida, estou feliz. Porque o cara vai comprar, inclusive vendia material, né? Ele vai comprar material meu, né? Eu consegui explicar para ele como aplicar a impermeabilização com manta asfáltica naquela parede, né? E vai ser a melhor impermeabilização. Passou 4 meses, ele me ligou brabo, né? Dizendo que tinha vazamento na parede, né? E que ele usou manta asfáltica, a manta que eu comprei. Que eu vendi para ele, ele comprou. E eu chegando lá, eu descobri que eu pensei que eu tinha me comunicado de maneira correta, que eu tinha explicado a aplicação de maneira correta. Ele não aplica o manta, para quem não sabe, né? Acho que provavelmente quase todo mundo sabe como é aplicado o manta, é um maçarico. Você aquece a manta e você cola a manta numa superfície alisada, né? Regularizada. Uhum. Ele falou assim, olha aqui a manta que eu apliquei. Olha aqui, eu usei até prego duplo para não cair. Ele tinha pregado a manta na parede, né? Tava coladinho, né? Tava bem, né? Bem feito. Furado né? Então, veja, gente. Aí é muito fácil eu chegar e falar assim, putz, olha que burro, né? Não soube aplicar. Mas qual foi a minha responsabilidade como o comunicador de passar a informação? Eu não entrei na linguagem dele, né? A gente tem que buscar aí uma compulsão obsessiva, né, pela clareza, né, por transmitir de forma clara mesmo, porque, cara, no final das contas, isso aí afeta no bolso da pessoa que vai utilizar o sistema de impermeabilização, né? Uma pergunta aqui, ó. Nos casos que o ralo da lavanderia transborda devido à espuma do sabão da máquina de lavar roupas, sabendo que cria uma pequena lâmina de água no piso. Aí tá. Ele tá afirmando isso na lavanderia ou ele tá perguntando? Não, ele tá perguntando, mas deve ser com relação à área molhada e molhável. Entendi. Acredito eu, né? Acho que vai colocar alguma coisa aqui, ó. Aqui, Muitas dessas áreas de lavanderia, eles só impermeabilizam um raio de 20 centímetros do ralo. Entendi. Isso que ele estava falando. Entendi. Né? Então, o que acontece? Primeiro, uma dica assim, né, de economia doméstica, né, use menos sabão, né, já ajuda, né? Uma outra coisa, agora falando na parte de impermeabilização, é isso que eu estava falando para vocês, né? A norma de desempenho, ela não diz que você tem que impermeabilizar dessa forma, ela diz onde eu tenho regiões que eu tenho tubulações e regiões que eu posso ter. Não está escrito assim na norma de desempenho, tá? Às vezes alguém vai perguntar, né? Vai procurar. Não está escrito onde eu tenha tubulação, rígido. Não, ele diz assim, onde eu tenho passagem de água canalizada, etc. Uma coisa assim, eu preciso prever impermeabilização. Se adotou, né? Algumas construtoras, região sudeste, sul, né? Eu não conheço o nordeste, a realidade do nordeste. Se adotou que em áreas como essa de lavanderia se impermeabilize só o ralo. E talvez o que ele está comentando, um raio de 20 centímetros em volta desse ralo, achando que é o suficiente para fazer. E aí eu tenho um transbordo, por exemplo, de um tanque, uma máquina de lavar, e aquela água vai se espalhar em toda aquela lavanderia. Então, onde não tem impermeabilização, e se eu tiver alguma abertura, algum poro excessivo, alguma coisa assim, tudo que a água precisa para infiltrar. É isso que vai acontecer. Tá? Cara, e para ir encerrando aqui, eu queria que a gente entrasse num tema mais até, né, descontraído dentro do que cabe. A gente sabe que isso gera consequência, mas que eu acho que várias pessoas podem se identificar, vários síndicos podem se identificar e, pelo fato de se identificar, evitar que o problema aconteça, né? Eu, por exemplo, sempre comento que me chama muita atenção que, diante de uma goteira na garagem, né, que cai, que pinga em cima do carro, a solução mais prática que vem à mente das pessoas é canalizar isso, né? Cortar aquela meia cana, né? Um cano, colocar ali e direcionar para longe do carro e normalmente ele vai direcionado para o pilar e fica aquela água escorrendo no pilar anos e anos, né? Gerando aí uma manifestação patológica de grande risco para a estrutura. Conta para a gente aí, cara, um ou dois casos muito bizarros, né, que você tenha visto, e que a gente claramente enxerga que é porque a pessoa não tem o conhecimento, né, não tem essa informação, mas que é simples de resolver e se ela tiver esse conhecimento, ela não vai tomar esse tipo de solução, porque não é uma solução, né? Bom, talvez até eu já comentei, que é com você colocar folha de telha, né? Então, quando se identifica um vazamento numa laje de uma garagem, né?
Em vez de você buscar a solução, se tenta esconder, né? Então, eu acho muito bizarro isso daí mesmo, né? Porque, primeiro, particularmente, eu não acho bonito ter uma folha de fibrocimento revestindo na garagem, né? Mas, tecnicamente, ela não é uma solução que vai atender, né? Ela vai só piorar o problema. Mas tem outros casos bizarros, né? Um certo dia eu fui chamado num condomínio, né? De 2 subsolos. Foi há 2 anos atrás, né? Onde essa parede do condomínio ela fazia contato com a parte da frontal da fachada, que era um gramado a 2 subsolos para cima. E o sistema de drenagem ele não venceu uma chuva que aconteceu em janeiro, isso em 2018. E aí gerou uma pressão na parede do segundo subsolo, e essa parede do segundo subsolo ele caiu, né? Sorte que não machucou ninguém, caiu em cima de um outro carro, mas não machucou ninguém. E aí me chamaram para fazer o laudo, a perícia, entender. E aí até eu entendi que era um problema de drenagem que não tinha vencido, né? E eu estava num dado momento fazendo o laudo, e quando eu vejo, assim, viro a cabeça lá pro final da garagem, que a garagem normalmente é escura, eu vejo um negócio triangular, assim, uma cor assim, verde limão, né? Colado no teto. E aquilo me chamou a atenção, porque estava de longe, eu não conseguia identificar. E aí eu fui até lá, né? Uma hora eu fui lá. Quando eu cheguei mais perto, tinha uma mangueira saindo por baixo desse negócio que estava preso. E aí, quando eu cheguei perto, né? Eu vi que era um coador de café que estava colado, né, no teto da garagem. E na saída do coador tinha uma mangueira que saía lá para uma canaleta, né? E obviamente que eu perguntei para o síndico o que era aquilo, mesmo já sabendo a resposta. Tinha uma goteira, caía aquela gosminha, Kirk, né? E a gente colocou isso daqui para, né? Então são coisas bizarras, né? Esse é um outro fato também de um furo numa laje, né? Que o cara chegou assim, me consultou. Eu cheguei lá na obra, né? Tinha um furo na laje. Ele, para tampar o furo, ele pegou uma forma de bolo, forma de alumínio, e colocou. Eu falei, não, cara, você tem que colocar manta asfáltica aqui e tal. Erro de comunicação, né? Colocou por baixo. Não foi isso, né? Ele deveria ter fechado. Eu queria que ele fechasse a laje e impermeabilizasse com manta. Ele pegou e vestiu a bandeja de bolo com manta asfáltica e daí ele colou. Então, são casos que a gente não acredita. Isso é que a gente não pode colocar aqui, né? Não tem essa opção. Eu tenho fotos disso que eu apresento nas minhas aulas, etc. Porque às vezes as pessoas não percebem isso. Não acham que é conversa de pescador isso daí, né? A gente está com uma pergunta aqui, que vamos ver se dá tempo de responder ainda. Vai dar tempo. Opa! Vamos ver, se der tempo, se não... Vamos lá? Vamos lá. No primeiro andar, quase sempre na lavanderia, transborda. Travou? Ok. Aí é questão hidráulica. Projeto É isso aí. hidráulico. Meu cara... Não, gente, é complicado porque não é um problema... Gente, não é um problema de impermeabilização só, tá? Isso é um problema que eu já vi casos assim, né? Tubulação de água com diâmetro reduzido e as pessoas de lavanderia, às vezes lavam muitas peças de roupa, então vai se desfiando essas peças de roupa, né? E isso vai entupindo a tubulação. Então vem de cima para baixo. Daí o primeiro andar sempre é o que sofre. É onde acumula todo esse problema aí, tá? Meu amigo, eu queria te agradecer, cara. Valeu demais por esse bate-papo aí, né? Foi muito esclarecedor. A gente quer mesmo trazer essa proximidade, mostrar que tem que quebrar esse paradigma de que a gente profissional é caro, que o técnico é complicado, né? É simples, é direto e a gente tem que cuidar da edificação como um todo, né? É isso aí. De repente a gente marca uma outra só para mostrar essas fotos. A gente marca no YouTube, que a gente consegue fazer através do YouTube. Legal. Eu agradeço de coração, gratidão aí pelo convite. Tá? Eu espero ter contribuído aí com aí síndicos e profissionais da área aí, gente. Muito obrigado mesmo, gratidão. Ok? Demais, Nós agradecemos.
Valeu demais. Até a próxima, amigo. Abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa noite a todo mundo aí. Até mais.